Eu sou Patrício Caldeira de Andrade, filho de Fernandino Caldeira de Andrade e Lídia Mendonça Caldeira de Andrade. Eles são de Florianópolis, aportaram em Curitiba em 1943. Como eles não tinham parentes aqui, eles conheciam o Reverendo Safras, que o Reverendo Safras ia a Florianópolis fazer eventos evangélicos. Então, ele conhecia as duas famílias, meu pai aportou aqui em 43. E no primeiro final de semana ele veio aqui, o Reverendo Safras acolheu o casal paternamente, e aqui ficou a nossa família. Até 1975, né? Bom, meu nome é Fernando Sérgio de Lagos. Eu apareci aqui por causa de minha irmã, que começou a namorar com um rapaz daqui, isso lá para os anos de 55, 56, e depois meu pai e minha mãe nós vamos morar aqui pertinho, aqui na 13 de maio, também viemos aqui congregar. E ficamos aqui nessa data, de 55, 56 até 1970. Mãe era Irene Cálculo de Vargas, ela foi inclusive presidente da SAF aqui, e meu pai era o Mário Eduardo de Barros, que ele vinha, até tinha uma brincadeira aqui, que era para o sacerdote da casa trazer a chave, e nessas ocasiões ele vinha, Natal, aniversário e tal. Então ele era muito frequentador, era um atleticano de grandes, de 4 postagens, então o Atlético era até a coisa que ele mais gostava. Mas foi um período assim maravilhoso, essa turminha toda aqui fazem parte daquele tempo lá, e mais alguns que infelizmente não puderam vir hoje. Meu nome é Sérgio Carneiro do Amaral, eu sou filho de Davi Amaral Camargo e Rosina Carneiro do Amaral. Na década de 20 e 30, o Reverendo Sátiras, que era irmão do meu pai, então ele era reverendo para todos, mas para mim era o tio Sátiras. E o tio Sátiras era o ícone maior de toda a nossa família, porque era uma pessoa iluminada. Ele trouxe todos os irmãos do interior de São Paulo, da Curitiba, e fez com que todos se formassem, e auxiliou na sua formação, não só profissional, como também espiritual, trazendo para a igreja. E assim, nós temos aí ainda várias primas vivas, que são originais, e éramos 10 homens primos. O último faleceu quinta-feira passada, que era o Ivan, que era o filho mais novo do Reverendo Sátiras. Então eu sou o único remanescente aí dos Amarais originais. O resto tudo primo segundo, terceiro, quarto e assim vai. E o meu pai fez um concurso para juiz em Santa Catarina, nos anos 40 e pouco, e foi para lá, e todos os 6 filhos, Davi e da Rosina, são de Santa Catarina. E nós viemos para cá em 1960, e ficamos nessa igreja até 1967, quando praticamente grande parte da família Amaral se transferiu para a presbiteriana da Rua Comendador Araújo. Eu sou José Carlos Egg, vulgo Zeca, filho de Arthur Egg e Alazia Bastieg, na igreja desde que nasci em 1945, desde a escolinha Cordeirinho de Jesus, até as classes maiores depois, numa escola dominical, participava ativamente da igreja, da UMP. Tenho parentes meus que foram presbíteros da igreja, meu pai foi presbítero da igreja por um bom tempo, e todos eram bem ativos na igreja. Meus tios, tinha tio Diácono, tinha tio presbítero, Daniel Egg presbítero, e a família era bem envolvida com a primeira igreja evangélica. Estava falando para você, esse banco aqui era cativo, meu avô, qualquer foto que você for ver aqui do salão, meu avô Carlos Egg, que foi diácono também, estava sentado nessa pontinha aqui do banco. Diácono desde que comecei a igreja. Primitiva, desde a igreja primitiva. Eu acho que em 1978 eu estava fazendo seminário e aí eu me ausentei de Curitiba, mas fiquei como membro da igreja até 1978, depois fui para a igreja, a Comunidade Evangélica de Curitiba, ali na Prudente de Moraes, e lá fiquei fazendo um estágio da parte do meu seminário, fiquei 1 ano estagiando lá com ele, e depois saí, fui para Santa Catarina, em São Francisco do Sul, ser diretor de uma escola bíblica. Sou Sérgio Talamini, meu avô Gustavo Talamini era diácono e me trouxe para a igreja com 10, 12 anos. Então tenho muitas lembranças da igreja.
Inclusive, a escola dominical era aqui, no andar de baixo. E minha tia, professora primária, ela me ensinava muito, ensinava dicção, pontuação, interpretação. E muitas vezes me traziam lá de baixo para fazer alguma declamação aqui dentro do horário da escola dominical, diante dos adultos. Então, lembranças agradáveis, também algum dissabor, porque como uma criança, numa das poesias que me trouxeram para cá, tinha uma palavra um tanto quanto complicada. E eu não conseguia gravar aquela palavra. E quando chegou aqui, claro que travou. Aí o reverendo Sartas me conduziu até o banco e tal. Para a criança aquilo é uma frustração, mas foram muito mais momentos de alegria, aqueles esquetes que tinha. Ah, tem mais uma também. Essa é interessante. O meu avô, morando uma quadra adiante da família Egg, vínhamos dali da Saldanha até a igreja, vínhamos a pé, conversando e tal. E o avô Gustavo disse, olha, hoje faça uma oração. Comecei a pensar, e um pouco trêmulo talvez, né? Uma criança ter que se expor, ter que falar, mas tudo bem. Organizei mentalmente algumas coisas, que Deus intercedesse pelo meu primo, que meu primo também viesse para a igreja, aquelas coisas infantis. Então, aí, quarta, quinta frase, algum adulto disse amém. E não era. Não, amém é porque estava concordando e tal, mas eu como criança achei que era para parar, parei, e não continuei, né? Parei, depois você vai aprender. Então, teria muitas lembranças maravilhosas. É um pulsar muito grandioso estar aqui dentro deste recinto onde a gente sente Deus vivo. É verdade. É isso aí. Pois é. Tudo que o Sérgio acabou de falar, mais o Patrício e os outros, mas vivemos aqui, continua essa turminha ainda viva. É mais importante que estamos aqui, deve estar comentando com ele, aqui com o Sérgio, que ainda continuamos. Meu nome é Daniel Laines de Andrade, filho do diácono Antônio Vicente de Andrade, o irmão dele era Manuel de Andrade, a família Andrade frequentou aqui, mais outros parentes. Então foi um bom tempo, desde a infância. E tinha uma coisa ainda que falta na igreja, não sei como está a situação, que tinha aquelas disputas lá onde que é a Telepar, tinha o campo, tinha o basquete, campo de futebol, não sei se tem mais isso. Então isso falta. Era uma integridade da gente como criança de vir para a igreja, porque sexta, sábado tínhamos os jogos lá na cancha. Eu me lembro, até comentei do órgão que falta, do sino lá em cima da torre que tocava, e das palavras que estão escritas no teto, como diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, toda vez que de criança eu sentava ali em cima, eu gostava de ficar olhando, vendo essas palavras aqui. Por exemplo, outra, Deus é amor. Então, é isso aqui, com esse amor nós vamos crescer, crescemos e estamos aqui ainda vivos. Talvez até não sei quando, né? Começa a vir algumas memórias, né? A gente tinha grupo de teatro aqui, a gente fez teatro. Fomos apresentar para o grupo lá em Campinas, na igreja, na primeira independente de Campinas. A gente tinha muitas atividades, como o Daniel falou. A tarde de sábado, assim, era o futebol, terminava, ia para casa, tomava um banho, vinha para a igreja, ficava a noite toda aqui na igreja. Vinha na igreja porque no anexo lá em cima tinha um salão de jogos. Tinha os nomes de jogos lá, ping-pong, três reis. A igreja era a segunda... Salgadinhos, Coca-Cola. Cafezinho. Não, café? Não tinha. Meu nome é Joel. Eu frequentei aqui na adolescência e por influência dos parentes, né, dos tios, tio Davi, e daí vinha a escola dominical, os cultos. Depois a gente ia na Palavra da Vida, mas foi muito bom, tempo excelente. A cancha lá, nós demonstrávamos nossas habilidades, a mãozinha aqui, já estava. Mas era muito bom, né? Foi um tempo excelente. Bom, eu sou Ecléa Carneiro da Silva, sou casada com o Joel. Eu nunca frequentei a igreja aqui. Quando nós começamos a namorar, isso em 66,
O Joel frequentava a igreja, mas eu vim de uma outra denominação, né? Não era evangélica, e eu vim com ele algumas vezes na escola dominical, mas eu entrei em atrito com o pastor daqui, que era o Gedeão, e daí eu só ia com ele lá na cancha. Sábados à tarde, se eu quisesse namorar, eu tinha que ir na cancha assisti-lo jogar futebol e bater pau. Depois nós casamos e ficamos muitos anos morando fora de Curitiba, e quando nós voltamos, os amigos, né, e os Amaral, porque o Joel não falou, mas ele e o Célio são primos irmãos. Ele por par de pai e o Célio por par de mãe. Patrício, Fernando frequentavam a Presbiteriana Central e nós fomos para a Presbiteriana Central. E estamos lá congregando até hoje. Eu gostaria de falar só um pouquinho que há cerca de 2 anos, uma iniciativa do Zeca e nossa, que tem uma escola de natação, e convidei o Zeca para ir nadar. E disse que tal se a gente começar a reunir aquele pessoal da igreja lá da Independente. E foi o que eu chamei de igreja primitiva. A nossa igreja primitiva é essa igreja. A nossa gênese está aqui. Quando Jesus Cristo veio na igreja primitiva, há 2000 anos, ele deixou os apóstolos, né? E ali começou a igreja primitiva do cristianismo. Nós fizemos um almoço, estávamos umas 20 pessoas, e o Onésimo foi. O Onésimo continua nessa igreja. E depois, no final, eu pedi para o Fernando fazer uma oração, não sei se ele lembra disso. E essa igreja que ela não suscita somente memórias do campo espiritual, mas principalmente do campo afetivo. Nós éramos todos uma única família. Todos nós somos verdadeiramente irmãos. Irmãos pelo que nós passamos. Além da parte espiritual, e o pai da Denise foi o Dr. Douglas Monteiro, foi o meu professor da escola dominical, né? E ele era ótimo, era muito bom, inspirado. Ele puxava o cabelo, né? Tirar o cabelo branco. Então, e nessa reunião que nós fizemos há 2 anos, e que eu estava falando, não é só a parte espiritual, mas essa parte afetiva que nos une, nós tínhamos uma outra coisa além da cancha, que era todo sábado, que jogavam futebol, e que esses danados mais velhos deixavam os mais novos esperando, sempre a gente chegava 1h da tarde para poder jogar. Mas o que nos unia muito eram os retiros espirituais. Esses retiros eram fantásticos, porque além daquele grupo dormir junto, conviver, tá, no dia a dia, e as tias e as nossas mães fazendo a comida, o pessoal lavando a louça, e daí tendo guerra de travesseiro, guerra de nó de toalha, e daí o futebol era o principal depois da devocional. Então a devocional de manhã tinha que ser rapidinho, porque tinha o campo esperando para poder jogar futebol. E o banho no rio e tudo mais. E realmente isso é que nos une. E como na igreja primitiva começou a ter, logo depois que Cristo subiu aos céus, começou a ter uma divisão entre Pedro, que fez o primeiro sermão lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, né, e que teve lá o primeiro concílio em Jerusalém no ano 50, né, e depois o problema da circuncisão e da incircuncisão, e dos gentios, que Pedro teve que ter uma visão para poder aceitar Cornélio e aceitar Cornélio. Então, desde aquela época já começou a ter um pouquinho de divisões. E nesse primeiro encontro que nós tivemos naquela churrascaria, no final, o Onésimo foi precioso, iluminado, porque ele disse, não importa, alguns foram para a Batista, outros foram para a Presbiteriana, outros foram lá para a Comunidade Água, outros foram para vários outros lugares, mas são todos cristãos. A nossa base é a Bíblia, a nossa base é Cristo, né? Nós somos cristocêntricos. Então isso é fundamental, essa é a nossa unidade, esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Até hoje ainda é professor de escola dominical lá na Presbiteriana. Aprendemos muito aqui. E uma das coisas que mais me tocou aqui é que quando a gente fazia umas peralotistas aqui de criança, antes de começar o culto, o Reverendo Sato sempre estava aqui do ladinho. E ele, às vezes, a gente fazia, Fernando, vem aqui. E ele sentava no carro com ele e dizia, pois é,
uma calma, uma tranquilidade, e ele dava a bronquinha dele sem que o ferir, sem machucar. Ele sair dali assim, não triste, porque rapaz, não devia ter feito. Então essa era uma característica do reverendo Sato, né? Chamava de reverendo Sato. Quando chama mais de pastor, aquelas galerias ali, a gente lembra que lá eles sentavam e ficavam conversando, né? Às vezes na hora do culto sendo inconveniente, mas era onde a gente sentava. Não tinha aqueles gritos. Mas foi um tempo assim de grande experiência. E aqui a base espiritual minha foi daqui. Casei aqui, né? O Reverendo Sato fez um casamento aqui em 1966. O Patrício também casou aqui. Uma coisa que eu admirava muito, e tenho isso bem viva na memória, é que ele era um homem, o Sérgio falou, iluminado, né? Ele era advogado, um bom advogado, ele só subia no púlpito com a toga, só subia no púlpito para pregar de toga, e eu estava pensando a respeito como um ministro de Deus, que ia ministrar para o povo, que instruía o povo nas coisas de Deus. Ele era muito respeitado e assim tinha uma postura de reverendo mesmo, de uma pessoa assim que merece ser considerada. O Sátilas era alegre. Quando ele não lembrava o nome das meninas, das crianças, ele dizia, ô Joninha, eram todas Joninhas. E ele tinha um senso de humor assim impagável. E aquela casa dele ali no Martim Afonso, eram todos vizinhos, era a casa onde se reunia praticamente toda a comunidade cristã de Curitiba. O bispo ia lá se aconselhar com o Sátilas. Não foi importante para nós, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar uma história interessante, porque quando nós fizemos 10 anos, o Sérgio já falou nos retiros da igreja, e fazia um piquenique também, né? Então, quando a gente tinha 53, era a emancipação política do Paraná, 50 anos. Centenário. Daí nós fomos num piquenique no Botafogo, que é um clube amador aqui em Santa Felicidade. Quando descemos do ônibus, o Tato estava com uma bola embaixo do braço, reuniu o piazada lá no canto, botou 2 galhos daqui, 2 galhos ali, fizemos uma troca. E falou assim, hoje nós vamos jogar, nós vamos ser os solteiros da igreja para jogar contra os casados. Que esse era todo mundo esperava o jogo de futebol solteiro e casado. Daí ele ainda falou assim, tem 2 caras do time de casado que entendem futebol. Um era o pai do José Arthur, que era goleiro. Foi goleiro do Armando Pereira. E o outro era Armando Pereira. Daí o Otávio falou, olha, o Armando jogou no Vasco da Gama, o Armando não pode pegar na bola. Botou 2 caras, chuta para qualquer lado, mas o Armando, a bola não pode chegar no Armando. Daí quando chegou na hora do jogo, o Sérgio, a cidade e tudo dele lá, queriam jogar. Daí o Otávio falou, não, quem vai jogar aqui, time solteiro são nós. Daí começaram a discutir, o Arthur queria tocar o Tato dali, o Tato era fácil de quitar com ele. Nós vamos ficar. Então, foi assim, jogamos metade, eles jogaram 2 tempos de 15 minutos contra o time dos solteiros. Quem ganhar, joga com os casados. Ganhamos dos caras, ganhamos dos casados. No sábado, nós combinamos para ir de manhã na cancha, porque a cancha da igreja, como é que se diz, a quadra, a poliesportiva era lá em cima. E embaixo, onde dava para fazer um campo de futebol, tinha mato. Daí o Tato levou uma foice daquela de jardineiro e começou a capinar. Olha, daí o pessoal mais velho se interessou. Em 30 dias estava o campo feio. A água não faltava, né? Porque tinha um tanque lá de água pura. E quando esses gurus chegavam mais cedo e queriam atrapalhar o nosso jogo, o time era formado de quem chegava, né? À medida que o cara ia chegando. A gente chegava todo mundo junto, né? Para formar o time. E às vezes estava lá o Daniel Natal, Daniel Moura. Luiz Moura, Luizinho, chegava Gilberto. Mas nós íamos jogar contra o Hospital Evangélico. E estavam os 2 lá e eles tinham que jogar, né? O nome já estava, né?
Daí o Tato tinha um cantinho d'água, falei, escuta, vão ali naquela bica ali, peguem água ali para a gente dar para os visitantes. Né? Daí os dois de fora, mas tinha uma porta que era fechada com uma tramela. Nós podíamos entrar. Trancamos. Trancou-se lá. Não, dá para tomar banho lá. O Telepar deve estar aproveitando até hoje, água pura. Daí nós jogamos, daí o Tato chegou por meio e falou, escuta, vocês Era um Telepar, tem uma água bem geladinha ali, é só abrir a porta e foi a carroça. E quando os dois foram lá, abriu, foi o Neiva e o Gama. Abriram a porta, estavam os dois xingando. Não, o bom é que tinha nessa cancha, tinha a parte de trás, tinha lá a casa onde os futuros pastores, que lá tinha aquela dormitório, né? Tinha dormitório lá, não sei se vocês... E tinha as frutas também, a gente ia lá e ficava lá porque ia pegar uma ameixa, ia pegar uma uva, não para acabar, né? Mas pegava, tanto passava o dia inteiro lá. Foi organizado um campeonato interno, tinha time azul, tinha vermelho, tinha isso. E às vezes a gente, eu e o Palomino, a gente se falava todo santo dia, a gente era irmãos aí. Só que ele jogava no time, eu jogava no outro. E eu provocava ele. Bom, mas tinha gente que morava na redondeza e que tinha interesse em jogar. Daí o Azael pôs uma condição. Para jogar na cancha tem que ser membro da igreja. Daí veio o Pedrinho da Landiva para cá, veio o alemão. Muita gente o Julian, se tornaram crente para sair. Olha, eu saí com o meu neto fez farinha de futebol, hoje tem 2 netos e faz faculdade. Eu convidei meu neto para ir de Praia Brava até Camboriú para visitar um colega meu de turma da escola, da faculdade. E daí ele foi junto comigo, subiu, ficamos conversando lá e tal. Daí quando ele chegou em casa, ele falou para minha filha, mãe, você não vai acreditar, mas o Patrício tem um amigo, é igual aqueles amigos deles daqui, de 67 anos, eles são amigos, e só amigo mesmo não conhece a vida dos Graças a Deus, a gente manteve isso. Agora, o esporte é que uniu, na verdade, a gente, porque a gente vinha de igreja, fazia parte espiritual, tudo. Mas Às 67 vezes, algumas igrejas evangélicas não têm tanta mocidade por falta de aglomeração num local próprio para esporte, para teatro, para reunião mais social. Falta isso. E nós somos exemplos vivos. Uma criança com 11, 12 anos sentava ali, por mais que achasse que estava se cutucando, a gente estava ouvindo alguma coisa. Escola dominical, eu nunca esqueço da história de Moisés, com 2 segurando a mão dele e ele orando, né? E daí cansava desse. Então, tudo isso está na memória da gente como criança. E isso é o que nós temos de grande apreço, né? E alegria por ter participado da Igreja Presbiteriana Independente. E todos eram nossos professores. Daí um dia o Tato e o Ivan chegaram para ele, professor, nós não acreditamos mais nada que você fala e não acreditamos mais em Deus. Mas por que isso? O senhor não falou que é só pedir, fazer oração, pedir que Deus atenda? A gente tinha prova de matemática, passando a semana fazendo oração. Não estudar. Em vez de estudar. Mas o Douglas era a pessoa da escola dominical, não de matemática. Mas ele escutou isso aí. Uma coisa interessante é isso. Nós nascemos na metade do século passado. Então nós convivemos aqui com Evaristo Baggio, que nasceu lá no final do século XIX, com o avô Sérgio Gustavo Palamini, o Carlos Egger. Como eles eram amigos do pai da gente, depois nós convivemos com a turma do meu pai, da época do Heleno Sato. Quando eu saía domingo de manhã para correr, eu tinha sempre um objetivo assim, visitar um amigo que eu herdei do meu pai. O pai do Sérgio era ruim, passava ali na Avenida Paraná, apertava a campanha e tomava um copo d'água com ele. Visitei o Arthur, que estava o doutor Hélio, ia lá na casa do cara, tomava 10 minutos uma aguinha com ele, batendo papo. E assim,
E o Douglas jogava vôlei, por exemplo. Futebol ele não conseguiu jogar porque o pé direito atrapalhava o esquerdo. Tinha basquete também. Basquete, teu pai jogava basquete. Um dos maiores ícones aqui dessa igreja foi o Dr. Daniel Beck. Meus filhos nasceram na mão dele. E a última filha que veio foi ele. Disse, olha, eu nunca te dei nada, né, Fernando? Então eu não vou cobrar nada pelo parto da sua filha. E lógico que ele não cobrava quase nada para ninguém aqui. Era um homem de um coração tamanho grande. Arthur Egg, que era o pai dele, eu vivia na casa dele, né? David Carneiro, né? O Talamini, que vivia na casa dele. Joel, me lembro que ele saía daqui, ia lá na casa dele fazer lanche ou fazer reunião, né? Dos jogos lá. Emiliano Carneiro. Daniel morava do lado, o Ivan, que era filho do pastor aqui. Patrícia morava assim, e eu morava aqui na Rua Gomes aqui. Então, se veja o quanto que nós somos amigos, né? Igreja, futebol, algumas pilotagens, e hoje estamos aqui, né? Mas voltando ao Daniel Egg, o tio do Zequinha, né? O Carlos Egg teve 3 filhos homens e 3 mulheres. E o Daniel foi o líder e chefiou toda a construção do hospital evangélico. Ele muitas vezes tirou do seu patrimônio particular para manter o hospital funcionando. E nos últimos tempos em que o tio Sátiras foi aniversário da minha mãe em março, na minha casa, e começou a sentir mal. E a partir dali o Daniel que fez o tratamento com ele, que descobriu que estava com câncer já generalizado. E em agosto o tio Sátiras faleceu. Então o Daniel tinha isso. 67. 66. E o Daniel atendia todo mundo. Essa época que eles estão falando, e até aqui, há 40 e 50 anos atrás, não existia plano de saúde. Então, todo tratamento que você tivesse que fazer, você teria que pagar. Sempre você pagava, porque não tinha plano de saúde, né? Hoje é pouquíssimas pessoas que não têm plano de saúde, mas naquela época não tinha plano de saúde. Então, nós usamos o plano de saúde Daniel Beck. Daniel era um médico de família. Todo mundo era cliente dele. Ele dizia para mim assim, uma vez eu fui lá, mas eu não tenho dinheiro para pagar, né, tudo. Qual parte da minha filha? Aí ele disse, olha, Fernando, eu atendo tanta gente aqui que tem recurso. E nesses eu sei. Poxa vida, por que eu não vou atender você? Então fique tranquilo. Não se preocupe. Esse é o coração do Dr. Daniel. Você lembra uma vez que foi me ligar em casa que eu estava com dúvida? Sim. Era uma doença que você tinha que ficar isolado. E o Fernando, meus pais tinham um casamento, o Fernando ficou lá me cuidando. Mas eu não podia sair, cara, meu pai tinha 2 andares, tinha que ficar lá em cima e estava isolado. Quando o Daniel, que estava me cuidando, me autorizou a descer, era um sábado de manhã, um dia lindo assim, como eu pude descer? Fui ali na frente e vocês tinham pintado a cancha da igreja, cortado a grama, ia ter um jogo de reinauguração da cancha. Eu fui até na esquina, vim até aqui, voltei na outra esquina, subi. Quando esses caras me viram chegando lá, disseram, esse que vai jogar no gol. Tá tudo dizendo, não vai fazer esforço. E me botaram a roupa do goleiro na marcha. Na hora de começar o jogo, chega o meu pai com o Daniel Eck. Quando o Daniel me viu, não foi nem meu pai que foi me tirar do corpo, foi o Daniel. Ele me pegou pelo braço assim, botou dentro do carro dele e me levou para casa. Teve um evento na cidade onde iam fazer um coral que ia cantar em algum lugar aí, e daí se reuniam aqui. Pessoas que faziam parte aqui, das outras igrejas, e vinha aqui. Então tinha 400, 500 pessoas que vinham aqui. Era outra disposição de cadeira. E lá em cima tem aquele respiro, ó. Então daqui para baixo você não enxerga se você estiver no ladinho. Daí eu, o Patrício, o filho do Ivan, não lembro mais quem, o Daniel, fomos lá em cima. Não lembro. E daí lá de cima, a pessoa estava quente, pegava a canice e largava assim, e batia na cabeça das pessoas. E daí a pessoa olhava assim para o lado, não sabia de onde vinha. E lá em cima. Aí 1, 2, 3, na quarta, e tem o Azael, Sérgio Cidade, né?
Que era já conheciam turma a mais gente, velha, né? Conheciam a gente das penalidades da gente aqui, né? De subir, de telhado. Todo o telhado da igreja Isso é tudo aqui. Não sei o que estão em cima do tato. Né? E daí eles saíram correndo, mas antes que eles chegassem lá, eles já estavam lá na rua. Eles subiram por aqui, desceram. Até hoje não estão querendo saber se tinha prática. Mas só que a gente pegava, quando eles foram naquela janela, nós já tínhamos saído do aula para todo. Eu vou contar uma mais gozada. Eles jogaram agora a iluminação aqui, mas teve uma época que era aquela lâmpada fria, né? Daí quando acendia, ela ficava piscando. Piscando. E nós descobrimos onde que desligava. Era naquela porta, tem uma escada ali embaixo daquela escada. E a gente chegava, só puxava assim, desligava e ligava, ficava tudo piscando. Assim. E ele se divertiu. Uma vez, e daí os caras, o Ardivan, o Chiquito e o Ardivan, o Chiquito que cuidava da coisa. Daí, às 7 horas da noite, tinha reunião da única ali embaixo, nós vimos que o Ardivan entrou lá naquela porta. Daí, como quem não quer nada, nós passamos ali, estava o Ardivan, enfiava assim, a escada termina em 0. Ficou sentado aqui assim, desse jeito assim, embaixo, esperando que a gente fosse ali, porque descobriram que era ali. Daí a gente ia a puta inteira, a gente ia até na metade da escada, e dizia, não, vamos apagar lá. Não, vamos esperar mais um pouco. Ficou uma hora. Quando terminou o culto, nós descemos. O que você está fazendo aí? Não conseguia nem sair. Essa parte a gente vai editar, porque senão os nossos netos vão ouvir isso e vão descobrir que eles conseguem andar. Já pensou? Ó, pode cortar. Lembra que tinha as domingueiras de Santiago? Daí veio que a igreja batista, a igreja presbiteriana e o líder presbiteriano que era o reverendo Oswaldo. Então, quando ele entrava para jogar bola, ele era um atleta, esquecia que era pastor. Então, pela convivência com as outras igrejas, sábado de tarde a gente ficava em cima, depois lembra quando a gente ia lá para escolher a igreja ali, né? Ia na Batista. Bem, além só um parênteses aqui de retiros. O Tato era, não vou falar mal do Tato, o Tato era exímio em arranjar retiros fora. Então dizia, onde é que nós vamos nesse feriado? Ah, vamos para Cabo Sul. Onde é que é Cabo Sul? Era lá perto de São Paulo. E a gente ia lá, jogava bola, tinha devocional, tudo. E o Joel foi conosco no retiro na praia de Perequê, do lado do Guarujá, em Santos. Hoje parece que só tem prédio, né? Mas essa praia, quando nós fomos para na areia e não tinha casa nenhuma do lado do Guarujá. Nós fomos para lá com a igreja metodista, 3 dias de chuva, em barraca, não sei se o Joel lembra, a nossa barraca, o que dormia na porta da barraca, tinha goteira em cima. Então tinha um sorteio de cada dia, quem ia dormir lá na porta. Agora vira para lá. O Joel levou um sapato de couro. E daí, 3 dias de chuva, o sapato encharcou. O último dia fez um sol de arrebentar, veio todo mundo roçado, queimado e tal. E o Joel foi pegar o sapato. O sapato dele, que era de couro, assim, plano, ficou murro. Fez assim. E o Joel foi querer endireitar o sapato. Quebrou o sapato. Veio descalço para Curitiba. Eu pus na churrasqueira. Na churrasqueira. Daí secou, né? Mas daí ficou assim, daí eu fui desentortar, quebrou. Daí eu fazia assim com a cabeça para pegar no tranco. Tem uma coisa que ninguém falou, como é que eram os namoros? Vocês acabaram de falar que a gente ia nas outras igrejas, porque a gente não tinha, era tudo prima, irmã, não sei o quê, você não tinha gente para falar. A minha geração mesmo, o Arnaldinho, mais o Daniel Moura, o Virgilinho, nós fomos na Metodista, nós fomos na Batista, e acabamos não namorando nenhuma das igrejas. Mas também tinha um detalhe, o Joel da igreja, que, ó, e outros, todos casaram com nós. Cuidado com eles. O Tato. Cuidado com eles. No enterro da minha esposa,
Daí ela olhou para mim e falou: Patrícia, no dia que você chegou com essa bonequinha na igreja, as gurias que não te mataram. Nós não éramos benquistas aqui na igreja, porque nós estávamos roubando, né, entre aspas, os futuros maridos delas aqui. Você também correu risco de vida. Sim. Eu, Alci. A minha esposa Alci também, de origem católica, eu a conheci, né, não vou entrar em detalhe, mas depois eu lembro que eu estava aqui em cima e ela começou a frequentar e ela chegou a ser presidente da SAF aqui, né? Então foi. Nós éramos também bons meninos, trazia meninas para serem convertidas aqui. Para levar na torre da igreja. Porque eu não sei o Talamini e não sei dele, mas os que estão aqui, nenhum casou com moça da igreja, com menina da igreja, eram de outras igrejas. Só o Zé? Nem o Zeca. Nós ficamos imensamente agradecidos. E eu vou pedir para o Fernando fazer uma oração por esse momento aqui de a gente estar junto, reunidos, e que a gente possa repetir mais vezes encontros, porque os nossos amigos estão indo e cada dia nós somos menos. E eu tenho brincado com o pessoal assim, ó, meus amigos de 80 e pouco aqui, eu tenho que arranjar uma turma de 60, de 50, porque eles estão indo embora. Então eu tenho outros grupos que estamos resistindo há 50 anos. Embaixo, terminou 15 para as 8, o povo subiu para fazer culto aqui em cima, e nós ficamos lá. E o Badanha foi no piano, tacou no rock e nós vai no rock. Nós as menininhas. Daqui a pouco chega o Daniel na porta, abriu o alemão com aquele olho verde, bravo assim, abriu a porta, o Badanha com uma mão continuou no rock e outra glória, Olha, eu acredito que os jovens de hoje, dessa geração de mocidade da igreja, eles são muito inocentes. O tipo de brincadeira é diferente, mas era uma brincadeira. Olha, naquela época, eu duvido muito, você morava nas ruas, então tinha calçada de lá e calçada de cá. As meninas tiravam o sorteio, quem ficava no meio para... Não era mãe, não sei o que lá, o nome desse, que tinha que correr, e a pessoa não podia pegar as mãos, você ficava lá caçando outra pessoa. Mas isso era de noite, e as mães deixavam a gente. Pode dizer que a igreja presbiteriana independente teve duas épocas. Uma antes da fundação nossa e uma depois. São marketing visual. Pai Celestial, nós somos gratos por essa reunião. Somos gratos porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor, por essa igreja que foi o berço de tudo aquilo que nós conhecemos através do Evangelho, através da Palavra de Deus. Queremos deixar uma palavra de bênção ao pastor Paulo, seus auxiliares, para tudo que eles fazem aqui. Que eles possam continuar, Pai, sendo inspirados pelo Espírito Santo. E nós, Pai, que somos amigos há tantos anos, muito obrigado pela saúde, pela alegria, pela paz que o Senhor nos tem dado. Nós queremos dizer, Pai, que nós continuaremos a confessar, a professar o nome do Teu Filho amado Jesus, enquanto nós vivemos. Amém. Amém.